Então, e eu não tô sendo generosa aqui com vocês, eu tô falando a realidade. Eu acho que de 2022 para quando eu comecei a sentir algumas coisas diferentes, até o dia que eu passei no médico que me falou pela primeira vez da cetamina, eu acho que eu já tinha passado brincando umas 10 consultas com um psiquiatra. Não era o mesmo, eram psiquiatras diferentes. E aqui eu falo para vocês que assim, eu passei aonde dava para eu passar, o que eu podia fazer por mim eu fiz, né? Então, era o que eram os meus recursos, eram as ferramentas que eu tinha. Então, em um dia que eu tava passando muito mal, eu falei, eu vou passar de novo no médico e vou contar pela milésima vez a minha história. Porque não estava adiantando. O que eu estava fazendo até ali, ou os médicos que eu estava passando, não estava sendo útil para mim, né? Um paciente com quadro depressivo ou qualquer quadro de alguma doença mental precisa ser ouvido, precisa ser acolhido. E assim, eu não estava conseguindo isso, né? E assim, e foi a psicoterapia que realmente, a psicoterapia, meus amigos, minha família e principalmente eu mesma, assim, que fez com que eu continuasse lutando e não desistisse. E eu nunca desisti, né? É importante frisar aqui que eu nunca desisti de mim. Eu sempre estava me cuidando da maneira que eu podia me cuidar, né? E eu liguei a câmera, eu marquei essa consulta e eu liguei a câmera e falei assim, doutora, antes de mais nada, eu queria dizer que eu preciso muito de ajuda. Por favor, me ajude, porque eu não sei mais o que fazer. E eu estou com medo. E eu estava com muito medo da minha doença. Eu estava com muito, muito medo do que a doença poderia fazer comigo. E o que ela já estava fazendo e o que ela já fez ao longo da minha vida inteira, né? Só que dessa vez eu estava com muito medo do que poderia me acontecer. E, sinceramente, não era algo bom. Não era algo... não era algo agradável. Então, era muito, muito difícil. E assim, ela me ouviu, ela foi muito empática dentro do que ela podia ser, dentro, né, do que uma consulta online pode me oferecer. E no meio da consulta ela me falou da cetamina. Ela falou, Bruna, você já ouviu falar da cetamina? E eu nunca tinha ouvido falar da cetamina até então. E ela falou assim, olha, eu não sei, eu não aplico, mas eu sei que tem resultados promissores e eu sei que o seu quadro é uma indicação de cetamina. E aí, eu não me estendi muito nesse assunto com ela, porque como ela não fazia as infusões, como ela não tinha estudado sobre, né, ela me medicou novamente, e desliguei a câmera. E aí começou a minha saga. Eu comecei a ler artigos, eu comecei a ler matérias e a escutar alguns psiquiatras daqui de São Paulo falando sobre a cetamina. E aí eu cheguei num psiquiatra que chama Dr. Ivan, que é um psiquiatra daqui de São Paulo e que ele tem uma clínica que aplica infusões de cetamina e ele era um dos pioneiros aqui no Brasil, ou São Paulo. E aí eu comecei a pesquisar bastante sobre ele em específico, né? E sobre a clínica dele. E aí eu esbarrei em algumas coisas que, né, é a nossa realidade.
é pelo menos a minha, né? Então, que eu não iria conseguir fazer aquele tratamento. Uma consulta com um psiquiatra, com esse psiquiatra em específico, era um valor alto. E as infusões de cetamina, nessa clínica, depois eu fui pesquisar em outros lugares, assim, tem valores muito maiores do que esse. Mas nessa clínica, cada infusão de cetamina é R$1.000. Então, e assim, eu ainda não tinha passado com ele e eu ainda não sabia nem como era o protocolo, nem nada. Mas aí eu entrei em contato com a clínica, eu fiz contei ali um pouco da minha história previamente para a consultora que me atendeu. E aí ela me falou mais ou menos como funcionava, mas que de qualquer forma eu teria que passar com um psiquiatra para ele poder me avaliar, para ver se eu tinha indicação de cetamina mesmo e como iria funcionar isso, né? Como iria acontecer essas infusões. Então, como eu disse para vocês, né, dentro da minha realidade, aquilo era impossível de eu fazer. Eu não iria conseguir fazer. Então, eu decidi fazer a vaquinha, né? E para minha felicidade, deu certo, né? E queria aqui deixar o meu agradecimento a todas as pessoas que contribuíram com a minha vaquinha, ou que compartilharam a minha história. Vocês fazem parte disso e saibam que vocês foram de extrema importância na minha trajetória de vida, né? De um pedaço, mas de um pedaço muito significativo da minha vida. Então fica aqui o meu muito, muito obrigada por vocês terem parado e escutado a minha história, sensibilizado e que fizeram essa doação, né? Em espécie, em dinheiro, para que eu pudesse ficar bem. Então, eu passei em consulta com o psiquiatra, ele falou que sim, eu tinha indicação de cetamina, e o protocolo seriam 8 infusões, seriam 8 infusões 2 vezes por semana. Era somente isso que ele poderia falar. Mesmo porque a cetamina, ela tem sim um índice de resultados alto, que é de 70%, né? E então, só que eles não podem falar mais que isso, então o protocolo é esse. Bom, então eu comecei a fazer as infusões de cetamina, eu relatei aqui alguns efeitos colaterais que eu tive durante as infusões, que as infusões elas duram 40 minutos e só para eu frisar que isso é na clínica onde eu fui. Eu pesquisei outras clínicas e cada uma trabalha de uma forma, cada uma tem o seu protocolo. A clínica que eu trabalho, ela segue o protocolo do FDA, que é como se fosse a Anvisa lá nos Estados Unidos. Então, o protocolo sempre são 8 sessões, e eu não sei se o período é o mesmo, mas é assim que funciona, tá? Então, o que acontece? Eu fiz essas 8 infusões, né? Eu já terminei, só que eu queria só voltar que, assim, por que a cetamina, ela se torna um pouco inacessível, né? Ela se torna inacessível porque ela ainda, eles chamam de off-label, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, só um pouquinho, alguns termos técnicos, mas não se apeguem a isso. É só por caráter de conhecimento mesmo, tá? Então, assim, ela não tem uma bula falando que você vai sentir isso, porque ele é um anestésico, né? Antes de tudo, a cetamina, ela é um anestésico. Então, é claro que tem estudos, tem artigos científicos já publicados e não são poucos, falando da eficácia da cetamina
para depressão. Só que ela ainda não tem estudos suficientes para ela ser indicado como uma medicação para depressão. Então, o que acontece? Como ela é um anestésico, ela precisa ser feito em ambiente hospitalar ou clínico, né, onde você tem uma assistência, porque ela pode ter algumas intercorrências graves, né? Então, precisa ter todo um aparato, como uma ambulância disponível ou um carrinho para caso alguém tenha uma parada, mas isso é só reações graves, mas sim, tem. Então, você precisa estar sendo assistida, mesmo porque, dentre essas 8 sessões que eu tive, em alguma delas eu tive algumas intercorrências, como a minha pressão ficou muito alta, né? Então, na hora elas param e na hora que elas param a infusão, você volta rapidamente, não demora muito tempo. Então, rapidamente você volta e fica tudo bem, assim, você tá ali, você tá ali sendo monitorado o tempo todo, né? Então, e pessoas ali, tem um médico ali, né? Então, assim, isso acho que é muito importante frisar, né? E volto a dizer, isso é na clínica onde eu fiz as minhas infusões, né? Então, como eu estava dizendo, então, o protocolo é esse. Infelizmente, ainda não, a gente não sabe muitas coisas sobre a cetamina após os pacientes tomarem e assim, a frequência com que eu vou tomar. Então, por exemplo, eu tive resultado a partir da 4ª sessão, da 4ª infusão. Tem pessoas que têm uma resposta muito mais rápida na primeira ou na segunda infusão de cetamina, né? Então, assim, é muito particular e diferente, né, de você tomar como até uma droga recreativa, que depois eu fui ver que ela é usada como droga recreativa. Eles calculam, né, a quantidade, né, de cetamina de acordo com o seu peso, né? Então, e ela vai aumentando gradativamente, você não toma uma concentração alta de cetamina logo nas primeiras infusões, são a cada 2 infusões eles vão aumentando a quantidade de cetamina. Eu acho que até por isso que para o meu quadro eu fui ver diferença lá para a 4ª sessão, mais ou menos, né? Então, eu não falei para ninguém, eu esperei para até terminar as 8 sessões, mas para algumas pessoas eu já havia comentado que eu já tinha notado uma melhora muito significativa. E de fato, né? Viva a cetamina, né? Eu queria trazer informações mais assim, mais informações sobre a cetamina, mas infelizmente eu não tenho isso. O que eu tô querendo dizer, assim, de que você vai conseguir fazer no SUS, de que é fácil, de que é para todo mundo, e não é, né? A cetamina, ela foi realmente assim, eu já tinha lido isso, mas eu vou copiar. De fato, a cetamina me devolveu a vontade de viver. Então, assim, eu fico muito feliz de ter feito esse tratamento, de ter tido essa oportunidade. E eu queria que muitas outras pessoas pudessem ter acesso a isso, sabe? Mas infelizmente isso não tem aqui disponível ainda. Só tem estudos, né? Então só tem estudos clínicos que é no HC e na Unifesp. Não é como tratamento, né? A pessoa não vai conseguir ser acompanhada ou fazer quando ela precisar fazer, né? Então, assim, como eu tive uma resposta positiva com a cetamina, agora, né, pós
esse protocolo de ataque, né, que é essa primeira dose de ataque que eu tomei, que foram essas 8 infusões, o médico me prescreveu mais 4 infusões, uma por semana. E essas eu não consegui fazer ainda, não sei ainda quando eu vou conseguir fazer, mas o que ele me assegurou é que a cetamina ela vai ficar um tempo aqui. É o que eu falei para vocês, não tem um estudo pós os resultados. Então, ok, eu tive um resultado positivo e depois, como que esses pacientes reagiram? O que aconteceu? Qual a frequência dessas pessoas que voltaram a tomar ou que não tomaram nunca mais? Não tem. Então, tem resultados sim positivos, mas o acompanhamento, o pós, não tem, né? Até o meu médico me falou isso, né? Então, então tá aqui o meu relato para caráter de curiosidade das pessoas ou de profissionais da área da saúde, de que sim, a cetamina é muito boa, de que, assim, eu gostaria muito que muito mesmo, que outras pessoas, não só com o meu diagnóstico, porque a cetamina é indicado para outras pessoas, é indicado para bipolar, é indicado, acho que para outros tipos de tratamento, por exemplo, como uma dor crônica, principalmente pessoas que têm ideação suicida, né? Então, às vezes, a resposta é muito rápida, então, talvez até para tirar uma pessoa ali de um quadro, né, de grave. Então é isso, né? Eu só queria aqui deixar de novo o meu agradecimento, dizer para as pessoas que se cuidem. Depressão é algo muito sério, saúde mental é algo que precisa ser sim falado, é um assunto muito sensível, né? Porque mexe muito com o interior de cada um, né? Só que eu queria deixar aqui também registrado que o importante é você ter um acompanhamento em todos os âmbitos da sua vida, né? Não só mental, como físico também. E todo o seu entorno diz muito sobre também o seu quadro, né? Então, você ter essa percepção do que te faz bem, do que traz felicidade para você, pequenas coisas que você possa fazer, né? Que te traz um acalanto, que te traz essa calma, né? E então a psicoterapia que assim é muito, muito importante, porque quanto mais autoconhecimento você tiver, mais autopercepção você vai ter, mais você vai conseguindo entender que não tem algo certo ali, então você precisa procurar ajuda. Então, se cuidem, e de novo, agradeço muito a todas as pessoas que pararam para ver esse vídeo, e que contribuíram com a minha vaquinha. O meu muito obrigada a todos vocês, tá? Aos meus amigos, à minha família, e fico feliz, muito feliz comigo mesma de em todos os momentos, até os mais críticos mesmo, eu nunca ter desistido de mim, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. A minha psicóloga fala muito isso pra mim. No final, Bruna, você nunca desistiu de você. Então, eu fico muito feliz. Então, muito obrigada a todos.